futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e, claro, seguir a gente também lá no Instagram. Beleza? Aí, ó, tem jogo do Vasco daqui a pouquinho, 9h30 da noite pela Copa do Brasil, Vasco e Treino do Amapá. E quer apostar, meu parceiro? Vai lá, 1xBet, se cadastra, utiliza o nosso cupom promocional, que é a palavra futebolaço, que no seu primeiro depósito eles dobram o valor. A 1xBet é uma das maiores casas de apostas do mundo, paga rápido e muito bem, empresa muito séria e de credibilidade, beleza? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, corre lá, se cadastra e comece a apostar. E use o meu cupom promocional. Bom, galera, a situação é a seguinte: o Vasco tá em rota de colisão feia mesmo com a CBF, tá desde o final do ano passado tentando reverter essa situação do time sub-17 e do time sub-20 do Vasco estarem não classificados para o Brasileirão. É que eu vou fazer uma breve explicação novamente para quem está perdido e não assistiu algum dos nossos vídeos anteriores aqui. Os campeonatos brasileiros sub-17 e sub-20 agora serão disputados pelas 20 melhores equipes ranqueadas no ranking da CBF. Porém, o ranking do time profissional determina se o time sub-20 vai jogar e o sub-17 ou não. O Vasco é uma das bases mais fortes hoje do Brasil, porém o profissional hoje encontra-se na 22ª colocação do ranking de clubes da CBF. Com isso, o Vasco está fora do Brasileiro sub-20 e sub-17. Vou dar um exemplo da época que eu jogava, por exemplo, eu vivi isso na pele. Essa questão do time de base acompanhar o time profissional. Eu particularmente acho isso errado e vou dar um relato de como eu me senti. Em 2012, vocês derem um Google e pesquisar, o campeão carioca sub-20 da segunda divisão do estado do Rio de Janeiro foi o América. Eu sou campeão carioca sub-20, na época eu jogava no América, da segunda divisão. Porém, a gente mesmo sendo campeão da segunda divisão, não pudemos disputar o campeonato carioca da primeira divisão em 2013. Por quê? O América, que era o time profissional, não tinha conseguido o acesso. Então vamos supor que a gente tivesse tido campanha de rebaixamento no Carioca, mas o profissional tivesse subido, no ano seguinte a gente disputava a primeira divisão. Demos azar que a partir de 2013 eles separaram. O profissional tem a vida dele e o time de base também corre atrás do seu. E o Vasco hoje se sente injustiçado, porque a base vem muito bem. Porém, o regulamento da CBF é que os times sub-17 e sub-20 só jogarão Brasileirão de acordo com a classificação do time profissional, tá bom? Então isso não é algo novo, não é algo inédito. Os clubes estavam pleiteando junto à CBF para ver se mudavam esse regulamento, mas a CBF trocou de gestão e até agora isso não foi resolvido. E agora vem a notícia nova, vem a novidade. O Vasco tá peitando a CBF e tá falando: você não quer me ouvir não? Então tá bom, então, vou fazer você sentir na carne aí. O que o Vasco fez? Entrou em contato com a CBF e pediu a desconvocação de 3 jogadores agora que estavam indo para a seleção brasileira sub-17 agora na sexta-feira para disputar um amistoso pela seleção da categoria. O atacante Ryan, o goleiro Felipe Gabriel e o meia Matheus. Os 3 o Vasco pediu a desconvocação. E o Mundial Sub-20 é logo ali, é no mês de maio. E o Vasco também já informou que não liberará Marlon Gomes para o Mundial, se isso não for resolvido. Por hora, o time de sub-20 do Vasco e sub-17 só poderão jogar a Copa do Brasil, o estadual e outras competições. Teve São Paulo no começo do ano, caso tenha uma Copa Rio Grande do Sul, coisa do tipo. Mas a principal competição, que é o nacional, o Vasco não irá disputar nessa temporada. Só um parênteses, eu acho o seguinte: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se o regulamento é esse, infelizmente é azar o nosso. Tá? O que a gente pode aprofundar a discussão é se é justo a equipe de base ter que sempre acompanhar o profissional. Você pode ter, por exemplo, vou dar um exemplo de um clube fora do Rio de Janeiro, o Vitória da Bahia. O profissional está muito mal há muitos anos, teve caído até para a terceira divisão, voltou para a Série B agora. Mas vamos supor que o Vitória está com uma base incrível, é campeão baiano, campeão na Copa do Brasil, campeão da São Paulo, mas aí o profissional não anda, patina. E ele vai ficar proibido de jogar o Brasileirão da categoria porque o time profissional ele não consegue desempenhar.
Então eu acho que isso atrapalha. Eu acho que a base é a base, o profissional é o profissional. Então, na minha opinião, isso deveria ser separado, tá bom? Virando a chave, aproveitando que eu falei do Ryan, o Ryan, inclusive, treinou essa semana no profissional. Quem viu os vídeos dos treinamentos da semana viu que em algum momento o Ryan passou lá na transmissão. Beleza? Tem algumas outras informações importantes para trazer para vocês, como por exemplo a situação do goleiro Rous. O Vasco divulgou a lista de relacionados e se você ver, os goleiros relacionados para a partida é Ivan, Léo Jardim e Cadu, goleiro do Sub-20, e o Rous está fora da lista. Pô, o que aconteceu? O Rous está machucado, está contundido, está sendo negociado? Não, o Rous se envolveu naquela confusão da Ilha do Retiro, teve uma agressão dele com algum integrante da equipe do esporte e por isso ele pegou 3 ou 4 jogos de suspensão em competições nacionais. Como o brasileiro da Série A ainda não começou, vale para qualquer competição nacional. Então por isso ele está fora do jogo da Copa do Brasil, tá bom? Não tá feito o registro aí do porquê que o Rous tá fora. Agora vamos falar brevemente da situação da partida. Tem algumas situações curiosas, cara. O Vasco pega o trem do Amapá logo mais às 9h30. E olha que situação curiosa. O treinador torce pro Vasco. O diretor do time, né, o homem forte do futebol, o Paulo Brax lá do treino do Amapá, é vascaíno. E muitos funcionários do clube, inclusive jogador. O lateral direito do time, o Léo Frazão, ele é filho do diretor, ele é lateral direito do time, está relacionado para a partida. Mas ele também é vascaíno. Então olha que situação engraçada. Será que os caras vão abrir as pernas aí pro Vasco? Vou deixar passando para vocês aí na tela a foto do Léo Frazão, que é jogador do treino do Amapá, lateral direito, está relacionado para a partida. Visitou o Rio de Janeiro e foi a São Januário. Não tem muito tempo, se eu não me engano foi em 2020. E agora vai enfrentar o seu clube do coração. E o Sani Frazão, que é o diretor da equipe, deu uma entrevista emocionada para os companheiros do Globo Esporte. Matéria feita, inclusive, pelo companheiro Tébaro Schmidt. É a seguinte, ele falou que é vascaíno doente e nunca pôde ver em loco um jogo do Vasco. E pela primeira vez na vida ele vai ver um jogo do Vasco ao vivo e vai ser contra o clube que ele trabalha hoje, o clube do coração dele, da cidade aonde ele mora, que é o Trem. Então vou deixar com vocês um relato super emocionado do diretor executivo do Trem do Amapá, falando da sua relação com o Vasco. Quando ele vai falar do Vasco, a voz dele fica até embargada e ele tem vontade de chorar. Confere aí. Eu sou vascaíno desde 82, desde aquele time campeão do Carioca em cima do arqui-inimigo, o gol do Marquinhos. De lá pra cá, eu até entalo e até me emociono quando falo de Vasco. Sou muito vascaíno. É a primeira vez que vou assistir a um jogo do Vasco. Eu estou ansioso e estou emocionado. Vai ser um momento único na minha vida de ver o meu Vascão jogar contra o meu time no estado. Bom, e a Copa do Brasil nos proporciona essas situações embaraçosas. Quem vencer é avançar, bota R$900 mil no bolso. E a presidente do clube, a Socorro, me fugiu sobre o nome dela agora, ela prometeu, Socorro Marinho, ela prometeu um bicho de R$300 mil para os atletas dividirem entre eles, caso a equipe consiga a façanha de eliminar o Vasco. Eu vou deixar com vocês um relato da presidente do clube, a Socorro Marinho, falando aí dessa situação de ter jogadores, funcionários, treinador, mó galera aí torcendo pelo Vasco de infância, mas vai ter que enfrentar seu clube do coração. Confere aí. Eles gostam, eles têm uma paixão pelo Vasco. Todo mundo em Macapá sabe que são vascaínos e apaixonados pelo Vasco. A gente vê que eles ficam meio divididos, mas nesse momento, nesse jogo, vão torcer pelo Trem. Como eles são realmente apaixonados pelo Vasco, a gente pede. E eu sei que eles vão jogar muito sério. Se o Trem ganhar, Macapá para. Seria algo inédito para o estado do Amapá. Meu Deus. Bom, galera, vamos brevemente agora falar da escalação do Vasco. O Vasco tem alguns desfalques para a partida, aqueles nomes que vocês já sabem por lesão, mas um provável time do Vasco não vai fugir muito do que vem vindo a campo não, tá? É Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Piton na lateral esquerda, Rodrigo Jair e Galaza, podendo ser o Barros também para jogar na posição, e aí na ponta Alex Teixeira, Peck e no comando do ataque o
Pedro Raul, tá bom? Podemos ter uma variação com o Nenê entrando na equipe, jogando Jair e Rodrigo por trás e o Alex Teixeira aberto na ponta. Essas são as prováveis escalações da equipe do Vasco da Gama. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí à noite, no final da partida, eu chego com o nosso pós-jogo. Espero ver uma grande exibição do Vasco. Se não vier a grande exibição, que no mínimo venha a classificação, que eu acho que é o mais importante, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais depois da partida eu chego com o nosso pós-jogo. Valeu, fui!